verdade. Só que a bomba atômica parada, ela não vai explodir ninguém. Então eu acho que a culpa é... Assim, não dá pra culpar a bomba atômica, porque a culpa pressupõe uma escolha, né? Tipo assim, eu só tenho culpa de ser, sei lá, um ladrão se eu tinha na minha cabeça que eu poderia não ser um ladrão e que eu poderia ser um ladrão e que eu conscientemente, racionalmente, optei por ser um ladrão e de fato roubei alguém. Aí eu sou o culpado por ser um ladrão. Agora, eu não tenho culpa... Você não pode culpar um objeto inanimado que não escolhe. Tipo assim... A bomba atômica não tem culpa. Ela é um meio muito poderoso para causar um dano muito forte no ser humano que a controla, e esse ser humano tem culpa. Eu acho que é mais por esse lado, assim. É por isso que é meio burro culpar as armas de fogo, por exemplo. É claro que uma arma de fogo potencializa o dano que um ser humano pode causar em relação a, sei lá, uma faca. Mas a culpa não é da arma. A arma não se mexe, a arma não faz nada. Entendeu? Só que aí é o eterno debate do tipo assim, beleza, a arma não tem culpa. Todo mundo entende isso. Só que será que se a gente liberar as armas, a gente não vai acabar potencializando porque a gente não consegue controlar o ser humano, etc. Aí já é outro debate, eu não vou nem entrar nesse ponto. Mas... eu não sei, cara. Eu acho que a rede social, ela potencializa essa necessidade do ser humano de querer puxar o tapete um do outro e de ir contra o seu próprio intelecto em vista de querer se sair sobre o outro, sabe? É essa coisa medíocre de tipo, a minha vida é uma bosta, a minha vida por si só, sei lá, o meu emprego, a minha família, minha esposa, etc. A minha vida por si só, ela não se basta, ela não me dá satisfação, ela não me deixa pleno espiritualmente falando, ou sei lá, qualquer conceito, né? Ela não me deixa pleno, ela não me deixa feliz, ela não me deixa... Mas é porque eu não quero nem usar a palavra felicidade, eu quero usar mais um conceito de plenitude, assim. Eu não tenho uma vida em que a minha própria vida me satisfaz. E aí eu sinto aquela necessidade de, tipo, eu preciso mostrar pra esse meu espírito, pra essa minha alma, de que a minha vida tá valendo a pena. Só que como eu não tenho um emprego que eu me orgulhe, eu não tenho uma vida de que eu me orgulhe de forma geral, mas eu preciso mostrar pra essa minha alma, pra esse meu inconsciente, pro meu espírito, etc., de que eu ainda tô por cima da carne seca, né? Então o que eu faço? Eu vou na internet e aponto o dedo pra alguém e demonizo esse alguém pra meio que colocar ela pra baixo, porque colocando ela pra baixo significa que eu tô em cima dela, que eu tô por cima dela. É aquela coisa de cantar virtude, né? Eu acho que vem desse sentimento, assim, sabe? Do tipo assim, olha, eu vou apontar o dedo pra esse cara, eu vou mostrar que esse cara tá errado. E porque se eu estou mostrando que esse cara tá errado, significa que eu tô certo, porque eu consegui identificar o erro dele. E aí com isso eu consigo provar pro meu inconsciente de que eu sou melhor que os outros. Se eu não conseguir mostrar pro meu inconsciente que eu sou melhor que os outros, tendo um trabalho digno, tendo uma vida digna, vai ser através do esculacho, sabe? E mesmo que eu tenha que renunciar à minha própria razão, à minha própria lógica, sabe? Mesmo que eu tenha que renunciar a isso pra conseguir sair por cima da carne seca, eu vou fazer porque é uma necessidade tão grande de sentir que a minha vida tá valendo a pena e de não sentir que a minha vida é um desperdício, que eu vou ir contra os meus próprios... Eu vou queimar esse cartucho de ir contra os meus próprios princípios pra poder me sair por cima. Pra eu poder dizer pro meu inconsciente que minha vida tá valendo a pena. Entendeu? Eu acho que vem disso, sabe? Acho que vem um pouco disso. Tá, agora vamos continuar aqui. Mas voltando ao assunto. Léo Lins publicou no YouTube, em dezembro, um especial chamado Perturbador, lotado do tipo de piadinha usual que o comediante faz. E como eu estava falando antes da propaganda, punch down. Essa expressão, que significa socar para baixo, é quando você está fazendo comédia que simplesmente zoa pessoas que estão em posições marginalizadas, pessoas que, para usar o termo técnico, já estão fodidas. Então, meio que pega mal, parece crueldade. Aliás, não parece, é crueldade. Seria crueldade
se as piadas, entre aspas, né, fossem realmente com o intuito de ofender a pessoa. E não o contrário. E não porque a graça tá justamente no fato de ser errado o que a piada literalmente está dizendo. Só que como ela está num contexto de humor, etc, etc, de ironia, de tom de voz e toda aquela coisa, eu sou um comediante e tal, você consegue entender que aquela literalidade é um absurdo, e por ela ser um absurdo que é engraçado, entendeu? É o contrário de fazer uma apologia. Mas aí era uma coisa que eu tava discutindo com o Texugo num podcast passado. Por que será que muitas pessoas não conseguem, elas simplesmente não conseguem entender que a graça desse tipo de comédia do Léo Lins e de outros comediantes está justamente no fato de que a graça tá justamente no absurdo, na maldade absurda que seria defender o que o comediante está dizendo. E não... Por que os caras não conseguem entender esse ponto? Aí que eu tava dizendo, por quê? Porque no meu entendimento, esses caras, eles acham... Porque essa galera é aquele tipo de galera que politiza qualquer coisa. Tudo é política pra elas, entendeu? Tudo ou é esquerda ou é direita, ou é comunismo. Ah, o comunista safado, ou é o direitista fascista, não sei o quê. Pra eles tudo é política, sabe? Então, como tudo na vida deles funciona na base da política e na base do o meu lado político tá certo e o seu tá errado, e todo esse maniqueísmo de besta de quinta série, pra eles, a comédia, a piada, o humor e tal, é só mais uma ferramenta de apontar o dedo e de desmoralizar o seu rival. Então, pra eles, é como se fosse assim, sei lá... Uma comédia seria, vamos supor, eu sou um cara de direita e eu odeio gay, sei lá. Aí sei lá, eu jogaria um vídeo de um gay muito extravagante e fazendo um monte de bosta no grupo do Zap, falaria, lá o gay, mano, fazendo um monte de bosta, Pra eles, isso, comédia é apontar o dedo e rir da pessoa, desmoralizar a pessoa. Isso pra eles é a definição geral de comédia, é isso. Só existe comédia onde eu aponto o dedo e rio da pessoa, do tipo... É tipo, sei lá, eu abaixo as calças do cara em público, ele tá pelado. Pra eles, comédia é só isso. Tanto pro cara de direita, bobo, pro cara de esquerda que é bobão, pro cara liberal que é bobão, pro centro que é bobão, pra todo mundo que vive nessa de politizar tudo, entendeu? Pra eles, a única humor só inteiramente se resume a, vou abaixar suas calças, deixar você passando vergonha em público, eu vou apontar o dedo e rir da sua cara. Pra eles, comédia é só isso. Então, quando eles veem o Léo Lins fazendo essa piada do negro, né, da escravidão, não sei o quê, eles acham que o Léo Lins tá falando tipo, o negro escravo, sendo que não é. Só que como, pra eles, tudo no mundo é uma politização de qualquer coisa, e eles enxergam o mundo como isso aqui eu concordo, é do meu grupo, é bonito, é belo, é lindo, é maravilhoso, é perfeito, e isso aqui são as coisas que eu odeio, que eu não gosto, que eu desprezo, entendeu? Pra eles o mundo só funciona assim, concordo, discordo, sempre um time de futebol, entendeu? Então, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu sou um cruzeirense fanático desses de imbecil mesmo, sabe? Se eu estiver andando, vamos supor assim, eu sou um cruzeirense fanático, tá? E sei lá, eu sou um cruzeirense fanático e eu gosto de... Sei lá, eu gosto de budismo, sei lá. Aí eu tô vendo um vídeo de budismo, um professor de budismo explicando sobre budismo, tá? Aí eu tô vendo lá, mano, 3 horas de live, de podcast lá, e eu tô lá, porra, que cara interessante, pô, que cara legal, pô, que conhecimento legal. Aí no final do podcast o cara fala assim, não, é porque eu sou atleticano, né? Aí eu fecho o vídeo na hora, esse cara aí, tudo que ele falou é uma bosta, isso aí eu não gostei não. Do tipo assim, cara, todo mundo concorda que se o cara tivesse essa atitude, ele seria imbecil. Mas por que muita gente não concorda com esse tipo de piada? Que não faz apologia.
que a graça da piada tá justamente no fato de parecer que todo mundo sabe que aquilo ali é um absurdo. E que não que o cara tá fazendo uma apologia de verdade, entendeu? Mas por que as pessoas simplesmente não conseguem entender isso? Eu não sei. É o Brasil, cara. É simplesmente o Brasil. Vamos continuar aqui. Em contraste, punch up seria você fazer piadas com as pessoas no poder, os ricos, os oligarcas, os políticos, os donos de grandes empresas. Essas pessoas faz mais sentido você satirizar, você parodiar, você bater neles. Não, faz mais sentido realmente bater na galera que tá em cima, mas esse não é o ponto. O cara, ele não tá apontando o dedo, abaixando a calça do rico e apontando o dedo, cara. Não é isso, caralho. Quando ele faz a piada do... Porra, não entendo porque o negro reclama de desemprego, sendo que na época dele, ele já nascia... 200 anos atrás, ele já nascia empregado. A graça dessa porra, dessa piada, tá justamente no fato que todo mundo entende que se uma pessoa defendesse isso literalmente, seria um absurdo. E é porque é um absurdo que é engraçado. Entendeu? Porque é errado que é engraçado. Porque a gente sabe que é engraçado. Porque a gente sabe que é errado que é engraçado. Não é engraçado porque, o negro escravo. Caralho, qual a dificuldade de entender isso, cara? Eu simplesmente não consigo entender. Não é uma coisa difícil de entender, sabe? Eu não sou um gênio por ter essa sacada genial de entender esse... Não é uma coisa, é uma piada até simples, é até fácil de entender, sabe? Mas por que a galera simplesmente não... Caralho, né, cara? Eu simplesmente não consigo entender, cara, mas... Vamos tentar terminar esse vídeo antes de fazer um podcast gigante aqui. E o Léo Lins, pelo pouco que eu vi do seu conteúdo, não foi muita coisa, justamente porque o pouco que eu vi não me inspirou em querer ver mais, é o tipo do cara que se especializa exclusivamente em punch down. As piadas dele que geralmente furam as bolhas do núcleo ali de que é fã do seu stand-up e chega na galera de fora, como eu e o resto da população da internet, geralmente são piadas assim de extremo mau gosto, como por exemplo uma piada que ele fez em que ele fala que uma criança cearense que nasceu com hidrocefalia vai agraciar a família agora porque eles não têm que ir para outro lugar para pegar água, eles podem tirar água do crânio da criança. Tipo, é uma piada que tá zoando com criança, com deficiência. É complicado, cara. De novo. Primeiro, quando você fala uma piada de forma literal desse jeito, absolutamente... Não fica engraçado. Claro que não fica. É tipo, sei lá, é como se eu estivesse explicando uma mágica, entendeu? Por exemplo, tem o cara tirando o coelho da cartola e tem toda aquela Porra, tem todo aquele drama, tem aquele personagem, tem a música de fundo... Tem o cara, tem ele fazendo um movimento e aquela coisa, a plateia ri, aquela coisa. Agora se eu chego e falo, tipo... A minha mágica é o seguinte. Eu vou tirar um coelho da cartola. Aí eu vou fingir que eu estou colocando a minha mão dentro da cartola. Só que na verdade, embaixo da mesa onde a cartola tá em cima, o coelho está guardado num compartimento. Aí estou pegando o coelho do compartimento, estou tirando. Mas agora eu estou fazendo parecer que é de uma cartola. Tirei o coelho da cartola. Qual que é a graça disso? É literalmente a mesma coisa. Eu tô contando a mágica. Só que em uma tem a dramatização, tem a música de fundo, tem as garotas, sei lá, que ajudam o mágico. O mágico tá de terno, tem toda aquela performance e tal. Tem aquele brilho de fazer parecer que ele realmente tá tirando o coelho da cartola quando ele não tá. E aí tem aquela coisa da plateia que une as energias e todo mundo... que não sei o que e tal. E a descrição da mágica. A descrição da mágica torna a mágica completamente sem graça. Da mesma forma que a descrição de uma piada torna ela totalmente sem graça. E 2, quando o Léo Lins fala que uma criança com hidrocefalia no Nordeste, uma família não precisa se preocupar com a seca porque ela pode tirar água do crânio dela, etc. A graça disso é porque quando você fala isso, fica uma bosta muito tosca, né? Fica parecendo só um ataque e tal. Mas a graça está justamente no fato da gente entender que isso seria um absurdo. Primeiro porque... É inacreditável. Primeiro, que você não consegue alimentar, você não consegue suprir a necessidade. Caralho, é simplesmente inacreditável que eu tô tendo que explicar isso pra um ser humano adulto, mas assim... Todo mundo sabe que você não consegue alimentar, suprir a necessidade de água de uma família inteira porque uma criança tem hidrocefalia e etc. É um humor bestinha do tipo, Nordeste não tem água, etc. Papapá.
é justamente porque é uma bosta. É justamente porque a gente sabe que seria errado. Sabe? É só por isso. Entendeu? Ninguém tá apontando. Ninguém tá falando, o cara tem hidrocefalia, ele é um bobão, não sei o quê. Ninguém tá fazendo isso. A gente sabe que seria muito errado se alguém, por exemplo, sei lá, enfiasse um cano na cabeça de um cara de hidrocefalia. Eu vou tirar água de você aqui. A gente sabe que isso seria imbecil e retardado. É justamente pelo fato de que seria errado que a graça vem. Porque a gente sabe que é errado. Entendeu? Não porque a gente tá concordando e falando, criança, é verdade. Caralho, é difícil de entender, cara. Será que é difícil de entender ou eu tô louco? Não sei. Tirar água da cabeça para ir no poço. Eu sou nordestino, eu sei muito bem qual que é a graça dessa piada. Você tá zoando a falta de água. Eu sei, então é de muito mau gosto. Não tive muito interesse de ver o resto do material do cara. O pouco que eu conheço do material do cara, eu vi contra a minha vontade. Então, o que aconteceu? Nesse especial, muitas piadas de mau gosto foram feitas. Algumas correram pelo Twitter. Uma delas aqui parece ter sido o estopim principal, porque aqui é frequentemente citada. É uma piada em que ele fala, o negro reclama que não tem emprego, o negro reclama que não tem emprego, mas na época, a minha dicção foi pro caralho, vamos tentar de novo, outro, take dois. A piada é o seguinte, o negro reclama que não tem emprego, o negro reclama que não consegue... Um parêntese aqui, né? Como se fosse uma coisa absurda a alegação de que as pessoas marginalizadas têm uma dificuldade maior de adentrar no mercado de trabalho. Cara, é inacreditável. Cara, é inacreditável. O Léo Lins começa a fazer... Mano, não dá, eu não consigo, cara. O Léo Lins começa a piada falando, né? Porra, é inacreditável que o negro fica reclamando que não tem emprego. Aí o Easy Nobre, o gênio, chega e fala, mas não é possível que ele está reclamando disso, porque é um absurdo. Cara, é a punchline né? Não é punchline, é o setup da piada. Caralho, cara. É tipo quando o cara fala assim... Esses dias eu tava no... Sei lá, vamos supor que o cara... vou inventar aqui. Vamos supor que o cara mora no interior... Ele mora numa fazenda. Todo mundo sabe que ele mora numa fazenda. Todo mundo sabe. Ele nunca sai da fazenda. Ele só sai da fazenda pra fazer... Ele sai da fazenda, vai no stand-up e depois volta pra fazenda. Todo mundo sabe disso. Vamos supor aqui. Aí o cara no stand-up fala assim... Pô, cara, esses dias eu tava num shopping e... Aí o cara chega... Aí o Easy Nobre levanta o dedinho assim no meio do palco. Senhor, com licença, mas isso é uma mentira. O senhor não estava num shopping. Todo mundo aqui sabe que o senhor sai da fazenda e vem aqui pro stand-up. Cara... O que eu posso falar disso, cara? Tipo assim... É sério que eu tenho que explicar pra um homem de barba, com cérebro normal, com nível de QI normal, com acesso à informação normal, e que teve uma educação, imagino, normal, que o cara tá inventando um pressuposto, ele tá inventando um setup justamente pra vir com a conclusão depois. Não interessa se esse pressuposto é baseado na verdade real, vamos dizer assim, na realidade mesmo, concreta, ou se não é. É só um pressupostozinho de uma piada, entendeu? É tipo... Nossa senhora, cara, pelo amor de Deus, cara. É tipo, cara... É tipo mágico, ele vai adivinhar o número que você tá pensando. Só que antes ele fala assim, só que agora eu vou encostar na sua cabeça... E eu vou apontar a mão pra cima porque Deus vai me revelar aqui qual o número que você tá pensando. E aí eu vou tirar essa informação de Deus. Ele vai passar pra sua cabeça. E da sua cabeça esse número vai passar aqui pelo meu braço. E eu vou pegar esse Wi-Fi de Deus e ele vai me revelar. Aí o Easy Nobre fala assim... Mas isto é impossível. Primeiro porque você não pode provar a existência de Deus. É sério, cara. Parece o Dwight do The Office, tá ligado? Esses caras que levam tudo na literalidade, que não conseguem entender ironia, sarcasmo, cinismo, contexto e... Caralho, cara, é inacreditável. É inacreditável, cara. Isso me faz acreditar que eu sou um gênio. Do tipo assim, caralho, eu tô percebendo algo que um ser humano barbudo de 40 anos não conseguiu perceber. Um cara que teve muito mais experiências de vida do que eu, né? E que teoricamente era pra ter mais sabedoria do que eu. Eu consigo perceber coisas que esse cara não percebe. Nossa, eu sou um gênio.
É a única conclusão que eu consigo tirar disso, cara. Caralho, cara. É inacreditável, cara. É simplesmente inacreditável. Não dá. Não dá. Esse é o Brasil, cara. Isso é o Brasil. Isso é o Brasil. Dificuldade maior de adentrar no mercado de trabalho. Ele já parte do princípio de que... Parte do princípio... Caralho, cara. É o pressuposto de uma piada. Cara, é o pressuposto de uma piada. Não tem que estar baseada na verdade ou não, cara. Não é um discurso político. Não é um discurso na Câmara dos Deputados, cara. Ele só tá inventando um cenário, seja ele baseado em fatos reais ou não, onde depois ele vai vir com a punchline, né, com o desfecho, que vai se conectar com esse setup inicial, e isso vai gerar graça. Cara, o Easy Nobre, pra mim, é como se, sei lá, pega um ator famoso hoje, sei lá, o Robert Pattinson, sei lá, que fez o Crepúsculo, que fez o Batman e tal. Aí vamos supor assim, que o Easy Nobre sabe que o Robert Pattinson existe e que ele tem, sei lá, por volta de 40 anos em 2023, tá? Aí ele vai ver o Lighthouse, que é um filme que o Robert Pattinson fez e que o filme se passa nos anos, acho que tipo 1910, por aí. Aí o filme começa, aí tá lá o Robert Pattinson, aí tá assim, 1910. Aí o Snobre pausa o filme, ou levanta no cinema. Galera, é mentira, tá? Ele não tá em 1910, não. Eu conheço esse ator aí, ele tem 40 anos e a gente tá em 2023. É a mesma coisa, tá ligado? Tipo, cara, todo mundo sabe que ele não existia, que ele não tinha 40 anos em 1910. Que isso é só uma brincadeira, entendeu? É tipo, ó, vamos fingir que o Robert Pattinson era um marinheiro em 1910? Vamos fingir pra gente poder transmitir a mensagem do filme aqui que a gente quer passar? Qualquer coisa? Vamos fingir? Quando o Léo Lins fala, não entendo porque o negro tá reclama de emprego. O que o Léo Lins no fundo tá falando? Galera, vamos fingir que o negro tá reclamando de emprego pra eu poder vir com um desfecho na piada, pra vocês acharem graça, etc. Só que o gênio, essa coisa maravilhosa que Deus produziu, não consegue entender. Ele leva... Cara, é inacreditável. Pra mim, isso é mentira, cara. Não é, tipo assim, não é possível. Eu simplesmente não consigo entender como isso pode ser possível. O cara, ele realmente achar que quando o Léo Lins fala, eu não entendo porque o negro reclama de emprego, ele tá falando de forma literal. Assim, eu realmente não consigo entender de onde ele acha que ele tá falando de verdade. Tipo, não dá. Só não dá. E esse argumento deles é ridículo. Parte da graça já é isso. Aí ele fala, não, mas na época da escravidão, já nascia com emprego e tava ruim também. Então assim fica difícil ajudar, ou coisa parecida. É uma piada de extremo mau gosto. Não é... Cara, é inacreditável, cara. É inacreditável, cara. É inacreditável, cara. Cara, é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. Não dá, cara. Não dá. Cara... Eu nem sou um especialista em comédia, eu nem estudo essa porra. Mas agora vai lá o Daniel explicar o óbvio. A graça da piada tá justamente... Não é nem da parte da escravidão nem nada. A graça da piada tá justamente no fato de que o negro, ele não tá reclamando de desemprego. Ele não tá reclamando sobre o emprego, né? De não ter emprego. A graça da piada tá justamente nisso, porque não tem nenhum negro reclamando do tipo assim, o cara reclama de emprego, mas na escravidão tinha emprego e aí tá ruim também. Tipo, a graça tá justamente no fato de que não tem nenhum negro reclamando disso, de desemprego, porque é escravidão. A graça tá justamente no fato de que não tem nenhum negro, caralho, velho. Só que o cara acha que não. O Léo Lins tá falando que os caras tão reclamando de desemprego, mas na escravidão tinha emprego, não sei o quê. Cara, a graça tá justamente no fato de que isso é uma mentira.
Entendeu? Só que aí na piadinha, o cara, ele dá a entender que ele tá falando que existe esse grupo, essa parcela de negros reclamando. E aí no final o cara fala assim, ó, tá vendo? Ele tá reclamando aqui, mas na época da escravidão tinha. Só que se ele falasse a verdade, que não tem nenhum negro reclamando de emprego por questão de escravidão e tal, que é a verdade, não teria graça, seria só um discurso literal. É como se eu falasse, sei lá, o sol tá brilhando, qual que é a graça? Não tem, entendeu? Essa piada é como se fosse uma piada de espantalho, sabe? Que é tipo, você ataca uma coisa, assim, tem um argumento aqui, pá, é o argumento X, esse aqui é o argumento X. Aí a graça da piada tá eu fazendo parecer que eu tô atacando o argumento X, só que eu tô atacando o argumento Y, e aí porque eu tô atacando o argumento Y, eu derivo uma conclusão daqui. E essa conclusão, derivada do meu ataque ao argumento Y, a conclusão dela, que eu derivo, a graça tá em parecer que essa conclusão que eu tô derivando, parece uma derivação do argumento X. E aí justamente essa falta de sintonia é o que gera a graça. Porque parece que eu tô atacando X, só que eu tô atacando Y. Aí o cara ri, caralho, dá uma dissonância, entendeu? É inacreditável. Eu tenho que explicar isso, cara. Uma pessoa normal, que não é especialista em comédia, tendo que explicar uma coisa que uma criança de 13 anos entenderia. Uma criança de 13 anos entenderia. É foda, cara. É muito, 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 muito foda. Mas é a vida. Engraçada. O que esse cara tá fazendo é algo análogo a um outro comediante, também muito conhecido pelas suas piadas ofensivas, comediante, novamente com aspas, Steven Crowder. Steven Crowder é um cara que tentou carreira no show business, tentou como ator, como dublador de desenho animado, como comentarista político mainstream, né, em emissoras e tal. Não conseguiu espaço em nenhum lugar, não era um cara bom de trabalhar e não era um cara que tinha um material bom. E aí acabou virando, como é o caso, frequentemente com essa galera, youtuber conservador, fazendo piadinha engraçadinha naquelas, né, racismo, homofobia. Nesse caso eu não posso falar porque eu não conheço esse cara, né, então todas aquelas coisas. Então, não sei se ele tá sendo racista de verdade ou não. O especial do cara foi tirado do ar, ele se pronunciou sobre o caso, vários comediantes também saíram em defesa do cara, vários comediantes progressistas, inclusive, o que surpreendeu muita gente. Não se esperava que essa gente estivesse favorável ao Léo Lins, considerando o seu histórico. É compreensível. Será que isso não faz o cara pensar que talvez a conclusão dele de interpretar uma piada de forma literal talvez não seja a forma correta, ou talvez não seja a única forma de interpretar uma coisa? Será que o cara não pensa do tipo assim, porra, por que será que um cara tipicamente progressista e que, olha só, e que tipicamente é contra, não é nem contra piadas do tipo do Léo Lins, mas do tipo assim, é mais pró a gente fazer piadas que não remetam a temas polêmicos, entendeu? Esse tipo de cara mais progressista, mais Globo, né? Porque o Porchat literalmente trabalha na Globo, né? Esse cara mais Globo, etc. Por que esse cara tá defendendo um cara de direita que faz apologia ao racismo? Será que nem por um segundo o cara pensa, porra, assim, conclusões lógicas, do tipo assim, uma pessoa progressista, um progressista está defendendo aparentemente um cara que faz apologia escancarada ao racismo do tipo mais baixo, que é a conclusão dos caras, né? Será que ele não pensa por um segundo assim, pô, isso não faz sentido. É quase como se eu fosse um judeu defendendo os caras, né? Aqueles caras lá, né? Então, assim, será que o cara pensa... Porra, só tem duas conclusões disso. Ou esse cara, porra, é o judeu mais filha da puta que existe na história da humanidade. Ou talvez esse cara que eu acho que é, né, o bigodinho, talvez não seja, sabe? Aí, tipo assim, você pode concluir que talvez o cara seja filha da puta mesmo e etc. É uma conclusão possível. Mas existe também a conclusão possível de que, porra, talvez esse cara não seja do bigode, né? E aí o cara nem por um segundo pensa e reflete e chega na conclusão óbvia de que você não deve levar uma piada de forma literal, porque a graça da piada tá justamente no fato do absurdo, de todo mundo saber que aquilo é um absurdo, que é errado. Mas,
explicar o óbvio pra algumas pessoas, às vezes é até uma ofensa, né? Quem me conhece sabe que eu tendo pro lado mais progressista. Eu tendo pro lado mais... Se eu vejo uma galera e eles me falam, Easy, a minha vida é difícil. Eu tenho algumas condições que dificultam a minha vida. Se o cara me fala isso, eu fico, porra, eu tô vendo, faz sentido, é mesmo. Eu tendo a ficar do lado desse cara na maioria das coisas. Então, se essas pessoas me dizem que essas piadas são uma forma de violência contra elas, reproduzem muito preconceito que elas cresceram ouvindo, que machuca, que às vezes é usado como... A piada, o humor, é usado como um escudo para que a pessoa não se responsabilize pelas coisas que está falando, para que não tenha nenhum tipo de consequência social para aquelas coisas que ela está falando, eu acredito nisso. Ao mesmo tempo, eu entendo a galera que fala assim, olha, dar ao governo o poder de decidir o que é ofensivo, mas dentro da linha, o que não é um pouco... Né, eu cresci lendo histórias em que o governo que suprime informação, que vai lá e tira do ar uma obra de arte, uma comédia, música, sei lá o quê. Eu cresci vendo histórias em que o governo que faz isso tá do lado mal da história, é o vilão da história. Então eu consigo entender isso. Só que aí que tá um problema, cara, porque assim, tudo bem que não é legal você ficar, sei lá, fazendo coisas que ferem os sentimentos das pessoas e tal... Do tipo, propositalmente, né? Claro, porque a gente não tem controle sobre isso. Mas é justamente esse o ponto. A gente não tem... Assim, é claro que, sei lá... Eu também não vou relativizar esse discurso a ponto de eu, sei lá... Por exemplo, se eu chego numa pessoa na rua, sei lá... E, que nem eu falei, né? Abaixa a calça dela e começa a pular... Claramente essa pessoa vai se sentir insultada, ultrajada. E aí eu nem posso dizer... mas cada um fica... cada um é responsável por se sentir insultado ou não. Não sei o quê. Não tenho nada a ver com isso. Claro, cara, eu tô... Claramente, tipo, primeiro invadindo seu espaço, tirando sua roupa, apontando dentro da sua cara. Assim, não tem... É óbvio que essa pessoa vai se sentir insultada. E eu tenho, digamos assim, culpa nisso, né? Porque eu estou fazendo de uma forma proposital. Agora, assim... Cara... é só, tipo... Se você acha que, tipo... O Léo Lins, sei lá, por algum motivo... Essas piadas te ofendem e tal... É meio que só... Não ver... Tá ligado? É só, tipo, fechar o vídeo. Mas esse tipo de piada, ele alimenta... ele dá, digamos assim, ele dá munição pra pessoas que são realmente racistas e etc. E isso vai acabar, tipo, alimentando ou normalizando o racismo a ponto de que uma hora esses caras vão começar a sair e fazer bagunça, né? Só que assim, cara... Isso aí é o mesmo argumento do religioso que queria proibir o GTA e jogo de tiro, porque isso aí influencia a garotada a sair fazendo chacina na rua. O que é engraçado porque quando o Lula falou isso há tipo um mês atrás, a galera progressista caiu de pau, falando que isso era um absurdo. Só que no caso do Léo Lins, agora não é, e tipo, é literalmente a mesma coisa, sabe? Do tipo assim, cara, a responsabilidade de um adulto com cérebro normal de cometer crimes é completamente dele. Mas eu ouvi um... Cara, você não pode dizer... Primeiro que você nem consegue estabelecer uma relação direta entre... Não, eu cometi esse crime porque o Léo Lins fez uma piada lá que eu acho engraçada e eu fui lá e fiz alguma merda, sabe? Nem de forma indireta. Claro que de forma direta, acho que todo mundo concordaria que seria um absurdo, ninguém concordaria. Mas assim, nem de forma indireta. Do tipo, não, mas o discurso do Léo Lins, ele cria ele normaliza, e aí é uma coisa meio inconsciente, não sei o quê. Cara, você nem consegue provar isso. Porque você acaba apelando pra uma coisa meio que inconsciente, do tipo assim, não, ele joga esse discurso e aí ele acaba sendo diluído na sociedade e acaba normalizando e de uma forma meio inconsciente, um racista ele acaba captando aquilo e uma hora, daqui a uns 5 anos, depois de ser normalizado, ele vai... Cara, isso, você não consegue rastrear isso, você não consegue apontar cientificamente... de uma forma, ou logicamente, né, argumentativamente falando, você não consegue apontar a causalidade disso, entendeu? O máximo que você consegue criticar, mas soa esse tipo de piada falando de negro e escravidão na mesma frase, soa escroto, soa ruim pra mim. Tá, mas soar ruim, foda-se, é só não ver. É tipo, sei lá, se eu for ver um documentário sobre nazismo... Tudo, aquelas imagens que eu vou ver na minha televisão, vai soar ruins
sabe? Porra, os caras mandando um monte de judeu pra campo de concentração e etc. Claro que vai soar ruim. Vai me doer ver essas cenas. Saber que essas pessoas existiram de verdade, elas morreram de forma tão cruel e etc. É claro que vai soar ruim. Mas, tipo, aí eu tenho que proibir o documentário de ser exibido porque machucou meu sentimento? Tipo, qual que é a lógica? Entendeu? Ou outra, falar que esse documentário que mostra os judeus sendo mandados por campos de concentração normaliza o nazismo. Tipo, cara, você não faz o menor sentido isso, entendeu? Só que por que quando era o religioso falando que o Assassin's Creed tava promovendo, deixando as crianças violentas, todo mundo ataca, mas quando é o Léo Lins, todo mundo acha que esse tipo de piada tem que ser proibida. Não é nem que é de mau gosto, é proibida. Porque isso vai normalizar atos criminosos. Tipo, é a mesma linha de argumentação. Mas por que quando é o Léo Lins vale? Eu não entendo. Parece, sabe o que, cara? Que no fundo, essa galera, quando eles apontavam com razão e denunciavam o religioso besta, que acreditava que o jogo de tiro incentivava a criançada a fazer chacina em escola, parece que nesse momento o cara ele tava agindo conforme a razão, a sua própria razão. Só que nesse caso parece que ele tá sendo uma massa de manobra da Choquei e do Flávio Dino, assim, sei lá. Sabe? Tipo, é um argumento que, cara, se você pensa por 10 segundos ele não se sustenta. Entendeu? Só que o cara defende. Parece muito que o cara tá sendo feito de trouxa por político. Ele caiu no conto argumentativo, retórico, falacioso de algum grupo de mídia ou de algum político e tal. E o cara tá defendendo uma coisa que no fundo ele nem defende. Porque quando era com o pastor que falava do Call of Duty lá, do jogo de tiro, ele sabia que era idiota. Só que agora, quando é a mesma coisa, ele não consegue ver que é idiota. Sabe? É aquilo que eu falei, cara, a necessidade de apontar o dedo e cantar virtude pra você se sentir bem consigo mesmo, às custas dos outros, em troca do seu próprio intelecto, sabe? Eu acho que no fundo é sobre isso, sabe? Mas enfim, pessoal, é isso. Esse foi o meu react dessa sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado de assistir até aqui. Não se esqueça de entrar no grupo do Telegram oficial do Não Use Drogas Podcast, é o primeiro link aqui na descrição. Você também pode me mandar um e-mail, porque eu sempre leio os e-mails do pessoal, dos ouvintes, no nãousedrogaspc@hotmail.com, nãousedrogaspc@hotmail.com. Não esqueça também de deixar um comentário, de deixar o like, de mandar pros seus amigos, porque este podcast está voltando a todo vapor, e eu preciso da ajuda de vocês, porque quando a gente fica muito tempo parado, o algoritmo joga a gente lá pra casa do caralho. Então, eu conto com a ajuda de vocês pra fazer essa grande coisa gostosa que é o Não Use Drogas Podcast crescer. E é isso, pessoal. Até uma próxima e tchau. Fui.